Paz do Senhor, que bom novamente estar com você aqui através deste canal. Para quem não me conhece, meu nome é William Cristo. Como sempre, segundo a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo do Senhor e sobre a palavra dele, quero mesmo estar ministrando uma palavra ao seu coração. Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38 somente, que diz: E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Dentro desse texto eu quero trazer um tema a esta mensagem. E o meu tema é: não deixe o barulho da tempestade ser maior que a voz do teu Deus. Não deixe o barulho da tempestade ser maior que a voz do teu Deus. Dentro disso, eu quero abrir um parênteses e contar uma história. Num determinado tempo, havia um culto e tinha um pai e um filho ao qual assistiram o culto juntos. Ao sair, sabemos que toda criança questiona o pai com perguntas e dúvidas. E a história diz que esse menino questionou o pai qual o tamanho que era o tamanho de Deus. Este pai olhou para o céu e observou que passava um avião, e esse avião estava muito distante. E dali ele tirou: daqui eu vou dar a resposta para o meu filho. E o pai falou: olha filho, olha aquele avião. E o filho olhou para cima e entre as nuvens, aquele avião bem pequenininho, bem distante, bem longe. E o pai disse: olhou bem, filho? Olhei, pai. Vamos. Eles estavam de carro, entraram no carro. E o pai, como era próximo ao aeroporto, ele levou o filho dele. Ao descer no aeroporto, aí a criança olhando e vendo o tamanho daqueles aviões, aí o pai lembrou ele: viu, filho? Quando ele estava no ar, ele era muito pequeno porque estava longe. E agora ele está perto e ele é grande. É, pai, aqui é grande e lá era menor, bem pequeno. É, filho, agora eu te explico. Eu trouxe você para te dar esse exemplo e falar com você o tamanho do nosso Deus. Quando o nosso coração está longe de Deus, distante de Deus, é aquele avião, é Deus longe da nossa vida, bem longe. Na realidade não é Deus, somos nós que estamos longe dele. Mas quando esse avião está perto, estamos perto dele e ele não está longe, assim é Deus na nossa vida. Ele se torna grande, ele é poderoso, ele nos torna completo naquilo que nos falta, filho. Assim é Deus na nossa vida. Se estamos distante dele, ele vai estar distante da gente. Mas se estamos perto dele, ele vai se tornar grande na nossa vida, filho. É questão de intimidade. Então, trazendo para cá dentro desta mensagem, olha, não deixe o barulho da tempestade ser maior que a voz do seu Deus. Os discípulos, irmãos, estavam com Jesus e a Bíblia relata que ele estava na polpa do barco dormindo. O barco entrava água, o barco é como se fosse afundar. Os discípulos estavam ali, de certa forma, com certeza, tentando tirar a água do barco, tentando manejar de certa forma aquela tempestade, mas entenderam que não tinha condição, que aquela tempestade eles iam perecer, iam afundar. E outra, eles sentiram medo em meio àquela tempestade, apesar de ter alguns que tinham conhecimento de mar, viver entre mar, mas sentiram medo e foram despertar Jesus. Trazendo para você, trazendo essa história do menino e o pai, do avião longe e perto, assim é na sua vida, querido. Assim é na minha vida, muitas são as vezes. A embarcação, o barco, é a nossa vida. Muitas vezes, e muitas são as vezes, Jesus ele está lado a lado com a gente. Jesus está tão perto, Deus está tão perto da gente, mas às vezes estamos nesse barco. Parece que a tempestade é tão grande na nossa vida, em áreas da nossa vida, ou tempestade dentro da gente, que a gente vive aquele momento de tempestade,
O que a gente vê diante dos nossos olhos é só a tempestade. O que a gente ouve naquele momento é só o barulho do vento forte. O que a gente sente nos nossos passos, na embarcação, na nossa vida, é só o balançar. É só o sentir das águas, água das tribulações, água do medo, água do desespero, água das aflições que muitas vezes entram na nossa vida. Quem sabe esta mensagem é para você, querido. Você está tão envolvido com a tempestade, com o embaraço, com as dificuldades, com as diversidades na sua vida, que você não consegue ouvir a voz do seu Deus. Parece que agora, quantas das vezes você tem achado que Deus está em silêncio na sua vida e que Deus esqueceu de você? Na realidade, Deus nunca esqueceu de você, Deus nunca esqueceu de mim e muitas das vezes Deus nunca esteve em silêncio. É porque eu e você, Ele está no nosso barco, Ele está na polpa, Ele está esperando uma atitude minha e uma atitude sua para ir até Ele, para que Ele venha contornar essa tempestade, que Ele venha tomar a frente e acalmar essa tempestade. Sabe por que Jesus chamou aqueles discípulos de tímidos, como se faltasse fé nele, homens de pequena fé? Por quê, irmãos? Porque Jesus estava no barco, Jesus estava à polpa do barco, Jesus estava dentro do barco. E uma das coisas que podemos aprender, toda a direção de Deus não vai ter naufrágio. Deus, todo o percurso que Deus der para a nossa vida é um percurso seguro, irmãos. Toda a direção que Deus der para a nossa vida é uma direção segura, porque está sobre a sua palavra. Quando Jesus diz tímidos, homens de pequena fé, Jesus diz, a todo momento eu estive no barco, a todo momento eu estou no barco, mas vocês esperam encher o barco de água, espera sentir medo, vai chegar ao fim, o barco a pique para me despertar, é uma falta de fé. Sabe, Deus está na sua vida, querido. Por mais que você não acredite, Deus está em áreas da sua vida. Neste momento, nessa situação da sua vida, que as lágrimas correm sobre a sua face, que o medo toma o seu coração, que os seus olhos estão vendados pelo desespero, que a audição que vem, a voz que vem sobre a sua audição não dá, não vai prosseguir, não vai conseguir, este é o fim, vai passar necessidade, vai passar aperto. É dessa forma que você está, lhe falta fé. É como se o Espírito Santo, Jesus dissesse para você, mulher de pequena fé, homem de pequena fé, jovem de pequena fé, pastor de pequena fé, obreiro de pequena fé, missionário, levitas de pequena fé. Porque Deus está lado a lado, mas você não chama Ele para tomar a frente dessa tempestade, para Jesus tomar a frente dessa situação. Jesus está aí, mas muitas das vezes não cremos, nos falta fé em Deus. Parece que a voz da tempestade é maior que a voz do nosso Deus. Parece que a voz das tribulações, dificuldades é maior que o nosso Deus. Aí o medo toma, o barulho toma, como Maria e Madalena. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas antes de Jesus ir até lá, Jesus disse, olha, esta morte, essa enfermidade, não é para a morte, é para a honra e glória do Pai. O Pai vai ser glorificado, o Filho, através do Pai, dessa situação, vai ser glorificado. A Bíblia relata que aquele povo, mar fechado, também eles sentiram medo, querido, porque vinha Faraó, eles estavam num beco sem saída, não tinha como fugir, mas a ordem de Deus foi marchar, ir adiante. Aquele povo, quando chegou caminho de 11 dias, chegou os 12 espias, os 10 feriram o coração daquele homem, daquele povo como se eles fossem gafanhoto diante daqueles gigantes, sendo que os gigantes não viram os espias e tal pouco tinham visto aquele povo, mas eles sentiram medo no seu coração. A voz de Deus foi pequena mediante
a tempestade, a tribulação que vinham sobre a face daquele povo, que vinha mediante ao povo de Deus. Eu, o Israel de Deus, eu e você é o Israel de Deus, querido. Não deixe o barulho da tempestade ser maior que a voz do seu Deus. Não deixe, neste momento, a tempestade está sendo grande, ela está assolando a sua vida, ela está dizendo, não vai chegar do outro lado, olha, não vai adiante, querido, mas a rotatória que Deus dá para o meu barco, para o seu barco, a direção que Ele dá, querido, não vai naufragar. O barco ele não vai descer. Então para, querido. Para de tentar tirar as águas com o seu braço. Porque quanto mais você tira, mais enche o barco. Quanto você mais tenta controlar o barco, mais ele treme. Tem tempestades que não é para mim e você acalmar na nossa vida. Pedro, ele quis andar sobre as águas, mas para andar sobre a tempestade só Jesus pode. Só Jesus tem voz ativa em certas áreas da nossa vida para acalmar essa tempestade. Tenha fé, querido. Desperte o Jesus no seu barco. Acorde ele. Quebre esse silêncio que está sobre a sua vida. O único barulho que você vê na sua vida é de tempestade, é de dor, é de lamentação, é palavras totalmente ao contrário, que em vez de lhe dar um ânimo, faz você querer desistir, você parar. Quantas pessoas estão do meu lado? Dentro do seu rol, no seu barco agora é uma tempestade de palavras, pessoas que deferem palavras, que machucam você dizendo para você parar. Quantas pessoas estão em propósito com Deus pensando em parar, em desistir pelas aflições de palavras, de barreiras, dificuldades. Tem pessoas que até se sentem só. Olha, ninguém acreditou em mim, então esse barco vai afundar. Não, querido. Não deixe o barulho da tempestade ser maior que a voz do seu Deus. Essa palavra é para você. Porque Deus me mostra, através dessa mensagem, que tem corações que estão tão aflitos, com tanto medo, que já está entregue a palavra desistir. Não vou adiante, não vou perseverar. Mas, querido, através dessa palavra, em nome de Jesus, desperta o Jesus que está no seu barco. Quebre esse silêncio que não foi dado por Deus. É a distância de você e Deus. Você é aquele menino que olha o avião tão longe, que não entendia aquele pai. Aquele pai é o Espírito Santo do Senhor, te levando naquele aeroporto, te mostrando um avião mais de perto, um avião grande. Hoje o Espírito Santo te leva para perto de Deus através dessa palavra, para você entender que Deus ele quer estar perto de você, que Jesus que está sentado ao seu coração e que o Espírito Santo quer operar nos seus caminhos, na sua vida, quer tirar as escamas dos seus olhos, quer limpar a audição do seu ouvido e tirar o medo do seu coração, querido, para que a voz de Deus venha ser mais forte do que as tribulações, diversidade da sua vida. Então toma posse dessa palavra. Não deixe o barulho da tempestade ser maior que a voz do seu Deus. Não deixe. Toma posse dessa palavra. Seja aquecida pelo Espírito Santo do Senhor agora. Vai adiante. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares força no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Põe a mão no arado, querido. Vai adiante. Porque a voz de Deus foi que este barco vai chegar do outro lado e você não está sozinho. Jesus de Nazaré, Ele está na embarcação da sua vida. Ele está na embarcação dos seus sonhos, dos seus projetos e da sua chamada. Olha, não deixe o barulho da tempestade ser maior que a voz do seu Deus. Hoje você está no aeroporto. Creia, você está diante daquele avião gigante grande, entendendo que quando você está perto de Deus, Ele é maior na sua vida. O poder de Deus se manifesta maior. O brilho de Deus se manifesta maior na sua vida. Toma posse dessa palavra. Mais uma vez, não deixe o barulho da tempestade ser maior que a voz do seu Deus. Eu, William Cristo, pelo Ministério Coração de Cristo, através deste canal, deixo essa mensagem em nome de Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais no seu coração. Em nome de Jesus.